Olá, boa noite, gente. Vamos entrando. Hoje, mais um encontro com vocês aí. O nosso webinar executivo que acontece todas as segundas e quintas-feiras. E hoje nós vamos falar sobre competências. Hoje temos uma convidada para lá de especial, a Rose, que é diretora de negócios da Soma, Desenvolvimento Humano. Eu vou esperar aqui a solicitação da Rose para que a gente possa conectá-la, ok? Ela já está aqui na sala. Então vamos esperar aqui a conexão com a Rose. Que bom, gente. Sejam todos bem-vindos para mais esse encontro, né? Estou esperando aqui a Rose enviar a conexão com ela. Hoje nós vamos falar sobre competências que são construídas ao longo da nossa vida, né? Competências comportamentais, competências técnicas, e vamos discutir isso com a Rose, que é especialista no assunto. Ela faz avaliação de perfil comportamental, né? Muito bem, deixa eu ver aqui. Eu vou convidar aqui a Rose. Calma aí, gente. Tendo convite para ela, estamos aguardando aí a conexão. Que bom, sejam todos bem-vindos. Oi, Alexandre. Boa noite, tá me ouvindo? Estou te ouvindo super bem. E você está me ouvindo? Espera aí. Estou te ouvindo, tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo sim, Rose. E você? Que bom, como é que vai, gente? Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Alexandre, muito obrigada pelo convite. Imagina, eu é que agradeço aí a sua atenção, você ter aceitado o convite. Nós estamos aí com bastante gente na sala. Vamos ver aqui. Que legal. Estamos aí com a Samanta, que é gestão de pessoas do Sicoob, está aqui conosco. Sicoob Aracop. Legal. Temos a Deise, eu estou vendo aí. Oi, Deise. Deise querida, está aí conosco. Muito bem, muita gente boa já na sala, né? Que bom. Com certeza, deve ter um público de RH bom aí, né? Porque falou de competências, o público de RH já fica oriçado, né, Alexandre? Quando fala de competência, o público já quer estar junto, né? Então, com certeza. Vamos começar o nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar especificamente de competências. Aliás, o Daniel Goleman traz, há 25 anos atrás, no conceito de inteligência emocional, ele separa as duas competências, né? Ele traz a hard skill e a soft skill, né? Que são as competências técnicas e as competências comportamentais, né? Então, nós vamos falar sobre essas competências construídas, né? Através dos comportamentos. Sim. Vamos trocar uma ideia aí com a Rose sobre esse assunto, principalmente nesse momento de muito desafio, né, Rose? De coronavírus. Com certeza. Tem também tem as organizacionais, as técnicas, as comportamentais. A gente vai se ater um pouco mais às comportamentais, né? Que eu acho que são aquelas que a gente está mais preocupado agora, nesse momento aí de pandemia, e também requer realmente um desenvolvimento grande dessas competências comportamentais para um processo seletivo, né? A gente faz muito processo seletivo lá na Soma. As competências comportamentais, elas são muito, muito requeridas e avaliadas, né? Pelos clientes, pela Soma, enfim, pela consultoria. Apesar das as competências técnicas serem muito importantes, mas eu sempre digo, sabe, Alexandre, a gente, por mais que seja um excelente técnico, se a pessoa não apresenta as competências comportamentais adequadas para o cargo, realmente fica complicado. Porque as técnicas você desenvolve, faz um curso, mas as competências comportamentais, eu sempre falo, é terapia e muitos anos de desenvolvimento.
Hoje eu abri para os meus seguidores fazerem sucessivas perguntas sobre competência e teve uma pergunta que foi feita, afinal, o que é competência? Competência é a materialização do nosso conhecimento, é tudo que a gente adquire ao longo da nossa vida. Seja conhecimento técnico, como comentou a Rose agora, seja comportamental, né? Então a gente vai desenvolver. Com certeza. Competência é algo que a gente porque... ao longo da vida. Bom, gente, então, Sim. Para tratar desse assunto com competência, eu convidei a Rose, porque a Rose é diretora de negócios da Soma, que é uma empresa focada nessa área de competências humanas, né? A Rose vem aí com uma experiência vasta. Quanto tempo já tem a Soma, Rose? 22 anos de mercado. 22 anos de mercado, já tem o seu respeito e a sua autoridade. 22 anos. Eu entrei na Soma, a Soma tinha 5 anos de existência. Quem fundou a Soma foi a Marisa, que é a minha sócia, ela deve estar aí. A Socorro, oi Socorro! Socorro Barreto, maravilhosa. Jéssica sempre está nas nossas lives. Então, eu já estava com 5 anos quando eu entrei, e já trazia uma certa experiência. Então, assim, eu não vou dizer quanto tempo de experiência no total, não, senão eu vou me entregar muito aqui, entendeu, Alexandre? Mas a Soma já tem 22 anos, né? E o nosso foco, o nosso business mesmo, o nosso core business é avaliar pessoas, seja para recrutamento e seleção, seja para assessment, enfim, esse é o objetivo. Nós não somos uma consultoria onde a gente faz outros serviços de RH, nós, sim, lidamos com parceiros como você, que é um parceiro nosso, e outras parcerias que nós temos, porque o nosso foco realmente é avaliar pessoas. E recrutamento e seleção é forte, né, com o assessment. E por isso a gente conhece tanto sobre competências. E é nesse contexto que a gente vai navegar essa próxima 1 hora aí que nós temos de live, né? Tem aqui um comentário da Jéssica que está dizendo: Soma uma grande referência em Brasília. Que bom! Obrigada! Obrigada. E que bom saber que as outras diretoras estão aí também na sala, né? Todas bem-vindas. Sim. E vamos então, temos aqui outros comentários. Tem muita gente aqui comentando sobre Rose, sobre Alexandre, Palminhas. Bom, vamos começar no nosso assunto, né? Porque, na realidade, a pergunta central nesse momento que nós estamos vivendo, de coronavírus, de isolamento social, de profissionais em home office, quais as competências vão ser requisitadas nesse período, né? A gente sabe que competência, como eu coloquei, é algo construído ao longo da nossa vida. Mas nós temos que a determinadas realidades, né? Então, Rose, você poderia destacar que vão ser requeridas nesse momento, sobretudo de desafio que nós estamos enfrentando? Então, eu elenquei aqui 10 competências, né? Até fiquei, poxa, depois a gente acaba analisando e vê que se nós colocássemos 6, poderia englobar todas. Mas, assim, 10 competências eu diria que são aquelas que a gente pode dar destaque agora, né? E analisando um pouquinho aí o mundo VUCA, né? E como a gente conversou um pouquinho hoje, o mundo VUCA ele já entrou com tudo, a gente daqui a pouco já está em outra fase, porque realmente a coisa foi muito rápida, né, Alexandre? E as competências elas vão mudando de acordo com o momento, com o cenário. Na verdade, eu diria que a base de competências ela termina sendo a mesma, só que com alguns aperfeiçoamentos, algumas mudanças e adaptações a esses novos cenários, né? Então, eu vou citar aqui as 10, depois a gente fala rapidinho sobre cada uma e fica aberto aí também para perguntas, mas o autoconhecimento, autogestão, adaptabilidade proativa, resiliência evolutiva, liderança por propósitos, cocriação, criatividade, eu coloquei as duas juntas porque tem muito a ver, né, com a criação, com a criatividade, a empatia multifocal, agilidade cultural,
Eu coloquei aqui a agilidade cultural digital, né? E eu vou explicar por que essas duas coisas juntas, né? A tecnologia está aí para agilizar a nossa vida também. Capacidade de soluções complexas, capacidade de resolver problemas complexos e a recapacitação. Então, quando a gente fala da primeira, do autoconhecimento, eu diria que, assim, eu sou uma defensora do autoconhecimento, né? E quando a gente criou o Assessment na Soma, nós deixamos forte essa questão do autoconhecimento, porque a partir do momento que a pessoa conhece o seu potencial, os seus gaps, ela consegue lidar melhor com o outro e vice-versa, e saber até quais as habilidades, as competências que o outro tem que ter para lidar melhor com ele. Então, ele vai escolher melhor as pessoas da sua própria equipe. Então, o autoconhecimento, para mim, é realmente, no ranking, a primeira. A segunda, eu diria que a autogestão, o autoconhecimento nós podemos classificar como sendo a base de tudo nessa era contemporânea. De tudo. Porque com certeza. Há uma necessidade da busca de nós mesmos, né? Nós temos aí uma necessidade de entender o nosso eu, né? Entender o que está em nós. Aliás, quando eu vejo, Rose, pessoas se negando ao autoconhecimento, eu chego à conclusão que elas têm medo de descobrir o que tem dentro delas. Geralmente, quando isso acontece, Alexandre, é porque as outras competências precisam ser ainda mais desenvolvidas. Acredite. Então, você parte do ponto de autoconhecimento e autogestão. Autogestão. Autogestão, principalmente nesse momento agora, onde cada um está isolado, cada um na sua casa, né? Porque é preciso ter mais iniciativa, é preciso fazer a gestão do próprio tempo, ser disciplinado. Então, a autogestão ela é muito importante, a autogestão do trabalho no dia a dia, independente de ser um cargo operacional, independente de ser um cargo de liderança. Eu acho que a autogestão é uma competência fundamental hoje, né? Depois disso, a adaptabilidade proativa. E por que adaptabilidade proativa? A gente pode colocar a flexibilidade, né, em momentos de adaptação com proatividade. Porque não é só estar adaptado a uma mudança. Hoje, a gente tem que estar adaptado ao que pode vir a acontecer. E essa competência é uma competência que, nesse momento de isolamento tão rápido, tão brusco como aconteceu, essa competência ela foi super requerida. Porque se a pessoa pudesse, ou tivesse já essa capacidade, não de antever, porque ninguém tem bola de cristal para saber o tipo de problema que vai acontecer, mas saber como lidar com ele. Então, as empresas tiveram que adquirir, as pessoas, né, da empresa, tiveram que adquirir essa competência, sim, porque realmente a proatividade nessa adaptação, ela foi fundamental para esse momento. Então, adaptação de cenários futuros, né? Por isso, o que a gente falava só apenas antes, a pessoa tem que ter flexibilidade. Então, vamos juntar isso à nova realidade do momento, que é uma adaptabilidade com proatividade. Então, essa adaptação que você está se referindo, você está colocando um ingrediente a mais em função desse período que nós estamos vivendo. Ou seja, não é só principalmente se adaptar à realidade, é agir, é ter uma ação extremamente proativa diante desse atual cenário. Sim. Por isso, exatamente. Adaptabilidade com proatividade. Exatamente. E não só agora, mas o retorno também, né? E a gente pode falar um pouquinho mais lá na frente, o retorno ao escritório, o retorno à vida normal, né? Vamos dizer assim, normal entre aspas, porque a gente não sabe ainda como é que vai ser essa normalidade daqui para frente, porque tudo está mudando, né, Alexandre? Então, isso é muito importante, porque quando a gente voltar, também vai ter que ter a proatividade de saber o que vai ser necessário para esse novo momento, né? Então, eu juntei praticamente duas importantes, que é a adaptação e a proatividade, que é a adaptabilidade proativa, porque eu nem coloquei aqui, nem citei proatividade,
porque ela já entra aí nesse momento de adaptação dessa forma, que eu acho importante e necessário agora, né? Tá, então A resiliência, nós já diga. tivemos 3, né? Até para poder ajudar as pessoas a entender de forma Isso, sistemática. Falamos do exatamente. autoconhecimento como sendo a base, autogestão, adaptabilidade, Autogestão, proatividade, e agora a quarta. resiliência evolutiva. A resiliência, ela já é uma competência relativamente nova, né? Pelo menos com essa palavra, com essa terminologia. Porque a resiliência é a capacidade de resistir à adversidade, mas e de voltar ao estado normal, né? A gente vê a resiliência muito como isso, a adaptabilidade de resistir a uma adversidade e de voltar ao estágio normal. Mas a resiliência evolutiva ela é diferente, porque você não vai voltar ao estágio normal como você era antes. Você vai você vai voltar de uma forma evoluída, de uma forma melhor. E como você colocou no início, Alexandre, a experiência, ela é a base da competência, né? Então, se você vivencia uma situação onde você tem que ser resiliente, você vai voltar a uma outra pessoa. Ah, não parece meio óbvio que a experiência vai... Não, não parece óbvio, porque muita gente volta de situações adversas do mesmo jeito, ou pior, infelizmente, né? E a gente está vivendo em um momento onde a gente realmente está vivendo essas dificuldades para ser uma pessoa melhor daqui a pouco, né? Porque o momento está exigindo muito mais da gente. Então, toda essa vivência, todas essas dificuldades que a gente está vivenciando agora, sim para a gente desenvolver novas habilidades e novas competências. Então, por isso a resiliência evolutiva, porque ela vai provocar em você uma evolução, ser uma pessoa melhor, vai somar a sua experiência, esse movimento resiliente, esse movimento que você fez com base nesse momento adverso que você viveu. Tem uma colocação aqui da Marisa que está dizendo: perfeito, Rose, assim a capacidade de reflexão é fundamental. É importante destacar Minha sócia. A resiliência é uma que a Rose está trazendo aí, resiliência evolutiva, ela destacou bem no início, é uma competência nova, né? Foi adquirida, eu diria que ela foi adotada pela psicologia, né? Porque quando a gente fala de resiliência, nós estamos falando da física, né? Que é a capacidade de contorcer uma matéria e a característica, né? Ou seja, você contorce um ferro, ele não perde a característica de ferro. Então, a psicologia adota essa competência, a resiliência, que tem a origem na física. É necessário, Rose, também conectar algumas inteligências, né, para que você tenha resiliência, como inteligência emocional também. Com certeza. Certamente uma inteligência espiritual, uma inteligência que tem, digamos, cognitiva, inclusive, para você ter resiliência. Sim, exatamente. Sim, então, principalmente a emocional, né? Eu acho que a emocional é bem forte nesse sentido, nesse caso, né? Aliás, inteligência emocional, ela é tão inerente, né, a qualquer coisa que eu nem citei. Para mim já é básico. Já é básico. Tem que ter. Incorporada, digamos assim, né? Sim, sim, verdade. Essa é a palavra, Alexandre. Ela já está incorporada nas demais. Vamos à quinta competência. Quinta, liderança por propósitos. Diferente de somente liderança, né? Porque quando a gente pensava em liderança alguns anos atrás, a liderança o líder ele tem que saber delegar tarefas. Depois isso evoluiu, passou a ser delegar responsabilidades. E hoje já está mais evoluído ainda, que é o propósito. Não é só delegar responsabilidade, é ter o mesmo propósito. A maioria, as pessoas que me conhecem sabem, eu amo o que eu faço. E se eu não tiver um trabalho, se eu não liderar, eu não fizer alguma coisa que tenha um objetivo, que tenha um propósito de missão mesmo, né? Porque o meu trabalho, para mim, é uma missão. Que isso é muito mais do que trabalho, né, Alexandre? Assim, missão é muito mais.
E o propósito é isso, é você engajar as pessoas naquele senso comum, naquele objetivo comum. É engraçado quando a gente trabalha, a gente vê muito isso quando a gente trabalha para empresas, para ONGs, né? Onde defende pessoas de outro gênero, e de gêneros diferentes, enfim, ou a pobreza, seja lá qual for a causa da ONG. Agora mesmo a gente fez uma para uma instituição indígena. Então você vê que as pessoas que participam do processo seletivo, elas têm um propósito que é comum àquela instituição. Porque como é que você vai trabalhar numa instituição que defende o índio, sendo que você não tem absolutamente nada a ver com esse propósito, não vê a importância de defender o índio e nem o ambiente dele e tudo mais. Então, é importante que as pessoas se engajem nisso. É a mesma coisa de que, muitos anos atrás, falava assim, eu trabalho numa empresa de cigarro, as pessoas falavam, poxa, mas que legal, você trabalha numa empresa... Hoje, você vê que muitas pessoas, quando eu lembro bem que quando eu comecei como consultora, eu ouvi isso de uma candidata, ela falando assim, Rose, eu trabalho para uma empresa que fabrica cigarro, mas cada dia que eu acordo, eu vou trabalhar empurrada, porque eu sei que eu estou contribuindo para piorar a saúde das pessoas. Então, assim, é esse propósito, sabe? Não estou falando que é ruim ou que é bom, eu estou falando que cada um tem a sua experiência, a sua necessidade, o seu propósito de vida, né? Então, é importante ter esse equilíbrio e esse consenso, sabe? Casar esses objetivos aí da empresa e do colaborador. Porque isso é que faz a pessoa ficar apaixonada pelo que faz e dar o resultado, sabe, Alexandre? Isso. Bom, eu considero perfeita a sua resposta. Trazer liderança juntamente com propósito, como sendo essa competência para os dias atuais, elas se completam, porque eu já considero a liderança um chamado, né? É uma missão. Você para ser líder, você precisa aceitar um chamado, e esse chamado ele tem uma conexão direta com as pessoas, com o crescimento das pessoas, com a evolução das pessoas. É preciso gostar de gente, é preciso saber conviver com os problemas, os desafios. Agora, quando você soma liderança com propósito, que é o que você está propondo, que é o que você está colocando... Perfeito! Aí fecha o sentido da coisa. Então, líderes com certeza. Comecem a construir o seu propósito. E quando a gente tem um propósito, Rose, fica mais fácil de engajar a equipe, né? A equipe, ela com certeza. A ser seguida. Flui, né? Flui naturalmente, né, Alexandre? Verdade, com certeza. Flui naturalmente. E, sobretudo, um propósito onde todos estão engajados, né? Eu percebo até que há uma necessidade humana de entender quem somos, né? Que é o que você colocou no início, né? Que é o e também uma necessidade de significado, né? O que significa eu trabalhar nessa empresa, né? Sim. Não é, Rose? Eu acho que, assim... É verdade. O propósito é uma coisa muito profunda, porque eu estou feliz aqui, eu me realizo aqui, né? Qual é o propósito de estar aqui? Enfim, perfeito. Exatamente. Fantástico. É como um trabalho voluntário, né? Quando você faz um trabalho voluntário, você não é remunerado para isso, mas você faz com amor, com prazer, né? Você arruma agenda para isso, você arruma disponibilidade, disposição, porque você gosta daquilo. Então é isso, né? Cada um tem que identificar esse propósito para poder ter mais sucesso não só na liderança, porque quando eu digo liderança por propósito, não estou só falando de líderes, estou falando também das pessoas que estejam abaixo desse líder e que tem que ter o mesmo propósito para estar ali naquela equipe, né? Então, e a outra competência, a sexta, é a cocriação e criatividade. Eu uni as duas, né? Porque se a cocriação é a capacidade de explorar essa criatividade, elas estão muito ligadas. E a criatividade hoje
ela tem que estar em tudo, né, Alexandre? Porque cada dia que passa, hoje, esse momento que a gente está vivendo, quantas vezes a gente já falou assim, amanhã é um outro dia, amanhã a gente nem sabe o que vai acontecer. E está sendo assim. A gente está vivendo dia a dia, sem saber se amanhã é o dia que a gente pode voltar ao escritório, se amanhã vão descobrir a vacina, enfim. Então, a cocriação junto com a criatividade, agora, lembrando que isso é conjunto, é descobrir e explorar a sua capacidade de criar junto com outras pessoas. Não é a criatividade isolada, sozinha, porque a cocriação envolve grupo, time. Então, é a criatividade conjunta. Não é só você criar algo e, a partir dali, ter uma ação, mas é dividir isso com o time, com a equipe. E cada vez mais, por mais que a gente esteja isolado, todas as competências caminham para fazer, sempre para se desenvolver junto com o time. Obviamente que você pode me perguntar assim, Rose, mas se você avalia alguém, você vai estar avaliando a capacidade dela. Sim, a capacidade dela e como é que ela fazia isso junto com a equipe. Qual o resultado dela na empresa, naquele aspecto, naquela competência. E por isso existe a entrevista por competência, para você questionar justamente situações, momentos onde ele vivenciou isso. E sim, em equipe, que é o mais importante agora. Por mais que a gente esteja isolado. Perfeito. Essa é a sexta competência, né? Isso. E é claro que, assim, todo mundo junto pensando, o resultado é sempre melhor, né, Alexandre? Exatamente. Então, vai a minha consideração ao que a Rose colocou, todos que estão me ouvindo. A proposta da Rose nessa sexta competência é que o isolamento, ele só é uma responsabilidade social enquanto está o coronavírus. Não é para você se isolar do mundo, né? E simplesmente criar só para você. Não. O que a Rose está nos propondo é criatividade, mas com cocriação, ou seja, a capacidade que nós vamos ter de criar juntos uns com os outros. Exatamente. Aliás, está sendo... Criatividade é uma competência que, é como você colocou, né? Ela faz parte do dia a dia, as empresas precisam de pessoas criativas. Agora, com certeza. Cocriar passa a ser uma competência relativamente nova, porque exige de nós muito mais integração, envolvimento, ouvir as pessoas. Sim. Aliás, nós estamos falando de líderes, né? E o líder, para cocriar, ele precisa efetivamente ouvir as pessoas, né? Excelente, Sim. Muito bom. Eu gostaria só de trazer um comentário aqui que eu achei, no mínimo, super interessante, que é da Sula. É gestora de pessoas, ela comentou, quem tem proposta, a hora passa rápido. Bem a cara da Sula. A Sula é gerente de RH do Shopping Iguatemi. Perfeito, Sula, excelente comentário. Uma cliente querida, uma amiga querida, fiz o curso de coach com ela. Ah, é? Que legal. Nós fizemos o curso de coach juntas. Então, a sétima competência, a empatia multifocal. Empatia multifocal. Olha, quando fala de empatia, eu amo essa competência, né? Porque eu acho que se colocar no lugar do outro faz você entender o outro, faz você amar o outro, faz você, vamos dizer assim, viver com o outro, né? Então, com todas as formas. A empatia já é uma competência muito interessante, porque é justamente se colocar no lugar do outro. E o que é a empatia multifocal? É você se colocar no lugar dos outros. Então, veja, Alexandre, que tudo caminha para o senso de time, de equipe, de conjunto, né? Então, é justamente você se colocar no lugar do grupo, de cada um. E o que acontece com isso? A sua visão amplia. Você não está só se colocando, eu não estou só aqui me colocando no lugar do Alexandre, eu estou me colocando no lugar de todas as pessoas que estão aqui envolvidas na live. E para isso,
O que que significa? Que eu tenho que falar com clareza não só para você entender, mas para as outras pessoas entenderem. Eu tenho que colocar... Então, assim, veja que a forma de pensar, a forma de se colocar, ela muda. Porque você está pensando no todo, a sua visão fica muito mais sistêmica. Então, não é só a empatia direta com aquela pessoa, não é só aquele approach, né? Como a PNL coloca, né? De você ser, né? Ficar ali, aquele approach com a pessoa, você que é fã da PNL também. Então, é isso. A empatia multifocal é esse espírito de equipe diferenciado. Olha, adorei, adorei. Porque se eu já gosto da empatia e acho extremamente necessário para o líder, né? Sobretudo, e a empatia entre equipe. Você traz a proposta da empatia multifocal, ou seja, não é só a minha capacidade de compreender o outro, mas compreender todos, né? No coletivo, no conjunto. Sim. Se eu não estou enganado, todas as competências que você está trazendo para nós, elas estão conectadas com as pessoas do todo, né? É isso que você está falando. Exatamente. E vindo de mim não podia ser diferente, porque eu gosto disso. Excelente. Mas olha, Alexandre, e a oitava competência? A oitava competência, eu fiz uma junção aqui de agilidade com cultura digital, né? E por que que eu uni essas duas? Eu poderia colocar uma 11ª e colocando cultura digital apenas, como eu já vi, inclusive, em vários artigos, e eu lendo alguma coisa sobre até o mundo VUCA mesmo, mas por que que eu coloquei as duas coisas? Rose, Rose, nós não estamos te ouvindo. Perdeu o áudio aí. Você está me ouvindo bem? A gente não está te ouvindo. As pessoas estão colocando aqui, ó, que o som... Ó, Rose está sem som. Rose sem som. Tá sem som, Rose. Tá sem som. O que será que aconteceu? Você está me ouvindo? Você me ouve? Pois é, a gente não está te ouvindo mais. Eu vou convidar você novamente, tá bom? Eu vou tirar você. As pessoas estão dizendo aqui, ninguém está ouvindo a Rose. Eu vou derrubar a conexão e você entra novamente na sala. Nós tivemos um problema de perda aí de conexão com a Rose, né? Ela estava fazendo uma explanação perfeita e acabamos perdendo o som. Então eu desconectei a Rose, ela está entrando novamente. Eu vou conectar a Rose agora para que a gente possa ver se o som melhorou, tá? Vamos lá, aguardando, conectando. Olá, tá me ouvindo agora? Ah, agora sim. Deve ser problemas com a internet, né? Esse horário é terrível. Está acontecendo live para tudo que é lado, né? Então, a gente estava falando da agilidade, eu não sei até onde vocês ouviram.
Mas a agilidade... Você tava bem no início. Aí a voz foi sumindo, sumindo. Seria bom Ah, tá. voltar. Estava dizendo. Ok. Então, agilidade e cultura digital. Por que que eu uni as duas coisas, né? Poderia ter colocado apenas cultura digital e a agilidade, o senso de urgência, mas são duas questões importantes. Uma que muita gente confunde agilidade com afobação, com fazer as coisas naquela velocidade, mas quando a gente coloca agilidade pensando no senso de urgência, pensando na possibilidade da pessoa fazer as coisas realmente com velocidade e não com afobação. É fazer com velocidade, mas fazer com calma. E por que que eu uni cultura digital? Porque a tecnologia veio para agilizar. Então, a agilidade, ela está muito entrelaçada a isso na tecnologia hoje. Não tem como você hoje ser ágil sem o uso de uma tecnologia. Por isso que eu uni as duas coisas, né? É impossível você hoje ser ágil, ter um diferencial em uma competência e ser uma pessoa com um alto senso de urgência se você não usar a tecnologia. Senão você não vai ter o diferencial com a outra pessoa, né? Então, por isso as duas coisas. Agora, pensando que essa agilidade é uma agilidade com foco, com planejamento, né? Então, é importante colocar que nessa competência tem que ser avaliado isso. Tem que ser avaliado o foco, o planejamento, com o uso de tecnologia. Perfeito, Certo? Rose. Excelente. Primordial. E, de certo modo, vai ser mais exigido essa competência, agilidade digital, né, com cultura, nessa cultura digital, com profissionais que não são da era digital. Vai ser exigido. Sim. Mais, né? Sim. Como, Exatamente. por exemplo, né? Eu fui receber o meu primeiro computador, eu já tinha 30 anos. Né? Só que hoje as crianças já nascem digitais. Né? Verdade. Elas precisam somar as duas competências, agilidade com essa cultura digital. Sim. Vai exigir E tem inventários que não estão, né, tão habilitadas com a tecnologia, mas tem que buscar a competência. com certeza. E tem inventários hoje, Alexandre, onde você identifica essa competência com muita facilidade, né? Então, assim, aquela pessoa é mais digital, ela é mais sinestésica, ela é mais isso, ela é mais... Tem hoje vários inventários e testes e instrumentos onde você pode avaliar isso com clareza, né? Mensurar, inclusive. Então, vem a nona competência, que é a capacidade de soluções complexas. E eu coloquei ela como nona estrategicamente. Por quê? Para você ter a capacidade de solucionar situações complexas, você já tem que ter o conjunto dessas habilidades, concorda? Como é que você pode ter uma situação complexa se você não tem agilidade, se você não tem todas essas competências que a gente colocou aqui, a empatia, enfim, é justamente o conjunto que vai te moldar para você ter uma solução melhor. Né? É um conjunto. Então, é isso. A capacidade de soluções complexas, inclusive tem uma situação assim que eu li, não lembro aonde, que não é a pessoa estar fora da caixa, porque hoje a pessoa tem que estar fora da caixa. Não é. A questão é, não vai existir mais caixa. Pense que não tem a caixa. Então, assim, não é só pensar fora da caixa, é pensar sem ela, entende? O que vai muito mais além, né, Alexandre? Ou seja, vai envolver muita criatividade, vai envolver muita cocriação, enfim, por isso ela é a nona, porque ela realmente é aquela que vai unir todas essas, né? Tem ainda a última, obviamente, que ainda vai, eu diria, fazer um conjunto de todas elas, mas a nona eu coloquei essa dessa forma, estrategicamente por isso. E é isso, gente, é pensar sem a caixa, e não mais só fora dela. Minha consideração nessa nona competência, porque eu achei ela fantástica. Há cerca de 20 anos atrás, todos devem lembrar, dessa geração, o mercado de trabalho era muito previsível. A gente sabia exatamente tudo o que ia acontecer. Né?
economia estivesse bem, tudo estaria de forma absolutamente tranquila. Só que 2 décadas depois, o que muda? Um conflito que acontece no Oriente impacta aqui na nossa relação. Então, nada mais Sim, sim. previsível. Se nada é mais previsível, nós não podemos sequer imaginar dentro de uma caixa, que é isso que a Rose está colocando, tá, gente? Não é Verdade, pensar fora, verdade. é que agora nós não estamos mais dentro de uma caixa. Não é isso, Rose? Aham. Exatamente, exatamente. Literalmente nós estamos afora mesmo, né? Perfeito. Tem a observação da Marisa que diz aqui: aprender a pensar a fim de agir fora da caixa. Agora é agir fora da caixa. Perfeito. É. É, Então, tem uma e daí, participante, Rose, é, Rose, tem um participante aqui pedindo para repetir as 5 primeiras. Gente, nós vamos revisar as 10. Nós estamos isso, colocando nossas considerações, mas logo mais que ela terminar as 10, nós vamos listar cada uma delas. Aí você posiciona seu celular e toma nota, por favor. Vamos fechar com a 10ª sim. agora. E a gente, depois eu vou fazer um feed, eu vou colocar no feed escrevendo todas as competências para as pessoas, ok? Vou Ótimo. fazer um postzinho e a gente coloca. Ninguém vai perder o conteúdo, pode ficar tranquilo. Então, e a última, Mais uma informação também importante. Essa live vai ficar gravada no IGTV. sim, Quando terminar, eu vou gravar no IGTV. Quem quiser rever, pode rever. Vamos para a 10ª. a 10ª e última competência é a recapacitação. E por que a recapacitação? É a reinvenção de você mesmo. Essa competência, ela é, eu me lembrei aqui de aulas de psicologia, que apesar de eu ser pedagoga, na época que eu fiz pedagogia, tinha psicologia da infância, da adolescência, enfim, do adulto, em cada 3 semestres. Eu acho que eu fiz mais psicologia do que pedagogia, por isso que eu estou aqui. Mas, mas é justamente por que eu lembrei disso? Porque a gente lembra daquele filósofo que falava da tábula rasa. Então, a recapacitação é isso. E hoje a gente já ouviu muito essa questão de você aprender a desaprender. E é justamente isso. É aprender a desaprender o que você já aprendeu a sua vida inteira e ser uma tábula rasa para daqui para frente você começar do zero. Porque a cada dia é isso, Alexandre, hoje. Você tem que ser uma tábula rasa. E raspa aí a tábua e começa de novo. Porque são coisas muito novas, né? A nossa faixa aqui de idade, então, é coisa muito inusitada, muito nova, né? As minhas filhas, por exemplo, né, elas pegam as coisas muito mais rápido, o que é a digital, então, tecnologia, quando eu peço socorro, me ajuda aqui, né, e tal. Então, assim, a última competência que eu coloquei é justamente com base na experiência. Por isso que quando você começou colocando sobre experiência, eu te digo, é justamente esse empirismo né, que você adquiriu, que é a recapacitação. E não é uma recapacitação assim, agora eu vou parar tudo e vou me capacitar. Não. É a cada dia você se capacitar com aquilo que você está aprendendo no seu dia a dia. Então, é essa flexibilidade que você tem, essa mobilidade de todo dia estar reaprendendo e sendo uma pessoa nova, com novos conhecimentos. É quebra de paradigma. É quando a gente fala de disrupção, para mim é isso. Não poderia ser disrupção ao invés de recapacitação, porque na verdade é você esquecer, não é esquecer, mas é você se recriar a cada dia, se renovar em termos de conhecimento, experiência, etc. Perfeito. Nesse sentido, nós temos que considerar o seguinte: em algum momento a Rose trouxe a filosofia, e aí nós vamos nos remeter a 320 anos antes de Cristo, quando o próprio Sócrates afirma: sei que nada sei. Então, vamos partir do seguinte princípio. A Sula traz um comentário bacana, que é o quê? Ela fala sobre a quebra
a famosa quebra dos paradigmas, exatamente isso, a quebra dos padrões, né? A gente tem que sair disso. Tem uma outra contribuição aqui, que é, bom, pelo menos eu estou lendo Morena aqui, está falando da ressignificação, extremamente importante também dentro desse processo de reaprender. Uhum. E, por fim, a Marisa, que também está participando bastante, traz aqui a mente aberta para abrir para o novo. Tá? Então, com isso a gente fecha 10 competências. Vamos revisar agora só o título de cada uma, apesar da Rose ter prometido colocar no feed um pôster sobre o que a gente falou. Sim. Eu já falei que a live vai ficar gravada, mas nós falamos de... Vai me ajudando de autoconhecimento, autogestão, adaptabilidade proativa, adorei essa, resiliência, né? Isso, resiliência evolutiva, a liderança por propósitos, cocriação, criatividade, empatia multifocal, agilidade e cultura digital, capacidade de solucionar problemas complexos e a recapacitação. Perfeito, perfeito. Então, a Rose vai colocar num post, né, numa arte, essas competências para você não se perder. Eu vou compartilhar nas redes sociais também aí para divulgar esse conteúdo aí que a Rose traz. Bom, nós estamos a 45 minutos já de live, Rose. Olha só, vamos dar 1 hora. Eu vou ter que trazer a Rose de volta, gente, porque nós temos que conversar, né? Então, eu tenho uma pergunta para você. Está me ouvindo bem? Eu estou. Porque houve um comentário aqui, o som sumiu novamente, mas acho que não. Não, eu estou te ouvindo. Porque eu também estou te ouvindo, tá? Eu tenho uma pergunta para você, Rose. Como é que você analisa hoje a gestão de competências dentro das empresas? Qual é a avaliação rápida que você tem? Até porque a gente agora tem minutos. Olha, Alexandre, na verdade, as empresas colocam no planejamento estratégico, que, aliás, todos foram pelo ralo agora, né? Mas deixam de praticar, de fazer as ações pertinentes àquilo. Então, quando a gente conversa com as empresas hoje, eles falam muito sobre as competências, a gestão por competência, mas e as ações disso? Eu faço uma avaliação de desempenho por competência, eu faço isso por competência. E depois que você pega todas essas informações, qual é a realização da empresa? Então, está faltando isso, sabe? Está faltando esse agir em cima das competências. Então, vamos pegar essa avaliação de competências e fazer um treinamento, uma capacitação, e com base nisso mensurar e ver quais foram os resultados da empresa que melhoraram depois disso, né? Colocar as pessoas no lugar certo, na caixinha certa. É aquela situação do técnico que passa a ser um líder. Por que ele foi um líder? Ele era um excelente técnico. Mas será que a carreira dele era em Y mesmo? Será que não? Será que ele tinha essa capacidade de ser líder? Foi avaliado, né? Então, às vezes, as empresas erram por isso, por não conhecerem exatamente a competência antes de tomar uma ação dessa. Perfeito. Eu diria para você até o seguinte: as empresas têm uma inclinação a promover para gestor profissionais que tecnicamente foram muito bons em suas funções. Sim. Mas não significa dizer que vai se tornar um excelente gestor ou um excelente líder, né? Então, a gestão por competência, o que você coloca, inclusive eu tenho uma pergunta. Então, você percebe que a gestão por competência ela está planejada, mas as empresas não estão preparadas para efetivamente agir em cima. Exatamente. Não é isso? Isso. As empresas eles planejam, mas eles não fazem ações realmente, não tomam atitude em cima daquele planejamento. Então, o planejamento, às vezes, está muito bonito, muito perfeito, mas falta esse agir. E eu diria assim, até que o RH, né, a área de gestão de pessoas, melhor dizendo, ela dá esse norte. Falta também a consciência desses gestores, né, Alexandre? Muitos gestores de áreas diversas, sei lá, contabilidade, administração, eles
não têm essa visão, eles não conseguem imaginar, mensurar que trabalhar essas competências, fazer a gestão dessas competências pode melhorar o resultado da empresa, por exemplo. Sim, a Sula traz, novamente a Sula, hein? Traz aqui uma contribuição. Ela diz o seguinte, que sem cultura de confiança não tem gestão de competência. Sim, a Socorro colocou o técnico excelente do passado não necessariamente garante um bom líder. Sim, com certeza. Super alinhado. A Elaine traz aqui um comentário. Excelente, aprendizado para a vida. Olha aí, a live foi um aprendizado para a vida. Que bom. A gente fica muito Obrigada, Elaine. no Cicobi Copal, em Belo Horizonte. Tem participado de todas as lives também. Bom, eu tenho mais uma Sim. pergunta aqui para que a gente possa fechar. Diga. Mas a gente vai fechar com as recomendações. Mas eu gostaria de saber o seguinte, Rose. Por que as empresas precisam investir em perfil comportamental e potencialidade dos funcionários, dos colaboradores? Então, esse investimento é fundamental. Fundamental. Preciso investir justamente para conhecer essas competências. E hoje nós temos muito inventário, muitos inventários, Alexandre, muitos testes, onde a gente pode avaliar o perfil do profissional. Tem alguns gratuitos, tem outros pagos e muito bons. A gente usa várias, por exemplo, para a gente fazer o nosso assessment e a gente avaliar o perfil de um profissional, seja para uma vaga, ou seja para ele próprio, seja para a empresa, né? A gente aplica várias ferramentas, vários instrumentos para poder identificar o perfil. Né? Porque tem gente que usa uma ferramenta específica e fala assim, o fulano é o número tal, o perfil é X. Não é assim, né? Porque tem inventários que tem o número tal significa isso, o X significa isso, o Y significa aquilo. Na verdade, é um conjunto de coisas. Por isso que tem a entrevista por competência, ainda tem várias outras ferramentas e instrumentos que você pode fazer. Porque um vai ratificando, vai corroborando, vai ratificando o outro, vai confirmando a percepção, inclusive, de uma entrevista. Então, o investimento é fundamental, justamente para conhecer essas competências, colocar as pessoas no lugar certo e fazendo as atividades certas. Certas que eu digo atividades pertinentes, onde o perfil dela vai ser um destaque. Eu tenho uma habilidade relacional, comercial, a outra tem uma habilidade mais técnica, mais financeira. As pessoas têm que estar no lugar certo, onde ela tenha mais aquela competência técnica para estar, né? E isso faz toda a diferença no resultado. Toda a diferença. E então, tem muita gente de RH na sala, então é importante que a gente possa fazer esse investimento, convencer a diretoria, convencer o CEO da importância da análise de perfil. Porém, nós precisamos ter um zelo a mais, um cuidado, porque a análise de perfil, ela não é para rotular o colaborador. Nós precisamos ter cuidado. A Rose traz aí o seguinte, é preciso incrementar a análise de perfil a uma entrevista por competência, por exemplo. Exatamente. A soma da análise de perfil mais a entrevista de comportamento ou outras ferramentas, porque nós precisamos ter muito cuidado com isso, né, Rose? De não rotular as pessoas, porque tem um documento dizendo isso, isso e isso. Você concorda? É um risco? Verdade, é um risco. E quando você rotula, o que é pior, né? Quando você rotula, você fica tanto com aquela mentalidade de que a pessoa é aquilo, que vai ser difícil até de quebrar isso mais tarde e colocar esse colaborador numa outra área. Né? Então, assim, você rotulou, acabou e acabou a carreira da pessoa. Tem que ter muito cuidado, sabe? Às vezes você chega numa empresa e fala assim, é aquele fulano que é assim. Aí já rotula, já fala que ele é aquela pessoa tal, e daí ele simplesmente não tem oportunidade de crescer, de mostrar o outro lado. Né? É a empatia. A empatia coletiva. A empatia multifocal que você está trazendo. Multifocal e coletiva, exatamente. Perfeito, perfeito. Bom, Rose, é uma pena, eu estou lamentando muito, mas nós temos só 5 minutos. E eu queria aproveitar esses 5 minutos
para que você pudesse contribuir com as pessoas que estão na sala respondendo o seguinte: agora nós vamos ter que nos preparar para um retorno presencial, né? As coisas estão pouco a pouco voltando, a gente espera aí, não tem como prever se 30, 40, 60 dias, mas que vai acontecer o retorno presencial, ele vai acontecer, né? Sim, espero que seja logo. O que você faz para os profissionais de RH se prepararem para esse retorno? Olha, Alexandre, tem uma palavra-chave que eu começaria a colocar, que é o acolhimento. Acolher essas pessoas, acolher os colaboradores, de que forma? Vendo como é que está o cenário dele em casa, se ele pode ir naquele momento, se ele não pode. Tem que se pensar nisso, sim, porque hoje as pessoas estão sem babás. Quem é que vai tomar conta dos filhos? As escolas já voltaram, não voltaram? Para o colaborador voltar, você tem que saber qual é a realidade dele. Então, esse acolhimento vai ser necessário. A pessoa ficou 2 meses, a gente já está 2 meses aqui isoladas, né? Então, nesses 2 meses, a cabeça, o mindset é outro já. Tem que virar a chave de novo, né? Então, é muito importante, primeiro, esse acolhimento. E, claro, todos os cuidados que são precisos, como máscara, contribuir para isso, né? Máscara, álcool em gel, voltar aos poucos. Essa volta ela tem que ser paulatina, porque hoje a pessoa trabalha um dia, trabalha dia sim, dia não, uma turma volta numa semana, outra semana, outra turma, porque a empresa também vai se adaptar. Não é só o colaborador, né? O líder está se adaptando, o CEO está se adaptando, todo mundo. Então, tem que ser, não pode ser igual a gente saiu, de uma forma brusca. Essa volta, ela tem que ser lenta, gradativa e planejada, e com toda a segurança para a saúde das pessoas. Eu queria registrar aqui, a gente já está no final, mas eu quero registrar a presença de uma profissional que eu adoro, respeito, tenho muita consideração. A Zudene está conosco aqui na sala. Você conhece a Zudene? Beijo para você, Zudene, adoro. Até falei com ela ontem. Ela está reforçando, concordando demais com o que você colocou, que é esse acolhimento, essa compreensão e essa empatia multifocal. Gente, eu adorei empatia multifocal. Eu gostei de... Que bom! Pessoal de RH, a palavra é acolhimento. E olha, gente, isso. Eu sei que você pode até estar se questionando, mas eu também estou com dúvidas, eu também estou com incertezas, eu também estou assim, estou assado. Sim. Mas uma coisa que nós precisamos entender, o profissional de gestão de pessoas, o profissional de recursos humanos, é o papel do líder, é um chamamento. É uma missão. Verdade. Você é chamado para isso. O líder, que é o gestor da área técnica, ele precisa entender que ele também é gestor de pessoas. Não existe mais essa separação, né, Rose? Exatamente. E só para ir assim, fechando, né, Alexandre? É engraçado que com tanta tecnologia, hoje a gente fazendo videoconferência o dia inteiro, mas para você ver, todas as competências caminham para onde? Para a humanização. Para a humanização. Veja que coisa diferente. Veja que, né, poxa, hoje a gente está na era digital, então as competências, sim, tem competências que é necessária, sim, essa questão, a tecnologia, mas elas são todas, elas estão agora ainda mais humanizadas, né? Não foi à toa que o tema do CONAR ano passado foi humanize-se, né? Porque é necessário. Então, as pessoas, elas são necessárias para poder colocar essa tecnologia em movimento. Perfeito. Bom, nós temos agora 1 minuto, o Instagram já está avisando. Eu quero te agradecer demais. Obrigada, você. Para as pessoas, Rose, muito obrigado por aceitar o convite, tá? Pessoal, dá aí um alô, um encerramento aí. Tchau. Tchau. Obrigada, beijo para vocês. Boa noite, Alexandre, foi um prazer enorme. Muito obrigada pela oportunidade. O prazer foi todo meu, querida. Então, fica com Deus, tá? Gente, então... muito vocês obrigado. Também. O Instagram agora vai derrubar. Nós estamos só com 30 segundos. Boa noite, gente. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Fechar, tá? Um beijo para todos. Tchau, tchau. E até a próxima oportunidade.
Obrigada a participação de cada um, gente. Muito obrigada. Ótima live, amei, muitos comentários aí bacana. Tchau, pessoal. Até a próxima.